Olá, muito boa tarde. A comunidade da Capela do Rato, em Lisboa, tem a decorrer mais uma edição do curso de Filosofia, Literatura e Espiritualidade. Dele nos vai falar a Maria Luísa Ferreira. Será logo após a rubrica da Fundação da Ajuda à Igreja que Sofre, Perseguidos, mas não esquecidos, que sublinha as situações de ausência de liberdade e perseguição que afetam muitas comunidades cristãs em todo o mundo. Tudo começou com a subida do preço do gás. De um dia para o outro, multidões vieram para as ruas protestar contra o governo do Cazaquistão. De um momento para o outro, as autoridades decidiram responder com uma violência brutal, havendo ordens para disparar a matar. Haverá mais de 200 de mortos. Mas não é deste Cazaquistão que eu quero falar hoje. Quero falar-vos de um outro país que ainda sobrevive desde os tempos soviéticos, que está presente ainda nas ruas, na fealdade dos prédios, um outro país que está presente na tristeza das pessoas, na pobreza do dia-a-dia. Quero falar-vos de um Cazaquistão onde vamos encontrar 3 mulheres que são mães de verdade de crianças oriundas de famílias desestruturadas. É a Rita, a Samuela e a Vieira. São 3 irmãs, 3 religiosas, que transformaram uma casa na paróquia de Kaposhagai num verdadeiro lar. Меня зовут сестра Рита Курочкина. Я работаю в детском приюте в Копчегае, в Казахстане. В этой стране коммунизм, он принес огромное опустошение. Многие люди перестали верить в Бога. Многие дети попадают к нам, которые испытали очень много травматизма в своей жизни. Они были свидетелями, как родители их пьют, иногда бьют, и они убегали из дома. Хотя ситуация очень тяжелая, мы стараемся выходить этим детям навстречу и творить для них семью. У нас здесь работает 3 сестры. Сестра Вера, сестра Самуэла и я. Катерина, слушай, еще 3 минутки, хорошо? С нашими детьми мы находимся постоянно, круглые сутки, 7 дней в неделю. Очень важно для нас, чтобы наши дети, они развивались. Мы учим с детьми уроки, ведем их в школу, забираем со школы, водим на разные кружки. Очень важно для нас, чтобы они развивали то, что им нравится, свое хобби. Для нас самым большим вознаграждением будет то, если наши дети вырастут добрыми и хорошими людьми. Спасибо вам огромное за то, что вы нам помогаете, всегда нас поддерживаете и что можем всегда на вас рассчитывать. Спасибо вам большое! Dizia-nos mesmo agora a irmã Rita que estas 3 mulheres consagradas a Deus estão 24 horas sobre 24 horas preocupadas com aquelas crianças. Por isso, são mães de verdade. Num país que está a viver talvez a maior crise da sua história, é bom saber que há gente que vive apenas em função dos outros, dos mais fracos, dos mais pobres, dos mais necessitados. A Fundação AIS apoia o trabalho destas irmãs, mas como vimos também no vídeo, a irmã Rita agradece a nossa ajuda, mas nós é que devíamos agradecer-lhe por tudo o que ela faz e todas as outras religiosas fazem, por tudo o que elas são e representam, por nos ensinarem que o amor é gratuito e incondicional. Todas as semanas marcamos encontro aqui, porque há uma igreja que precisa da nossa ajuda.
A peregrinação dos símbolos da JMJ levou um dia de festa à paróquia de Montargil, na Arquidiocese de Évora. A Jornada Mundial da Juventude bate à porta. Na sua peregrinação pela Arquidiocese de Évora, os símbolos da JMJ foram recebidos com entusiasmo na paróquia de Montargil, com vista privilegiada sobre a sua famosa barragem e sobre o Alto Alentejo, com todos os seus desafios e riquezas. Para Montargil é uma alegria muito grande para os jovens de Montargil e também um sinal de esperança. É até porque os jovens de Montargil que estão hoje nesta celebração e na recepção dos símbolos nunca participaram em nenhuma Jornada Mundial da Juventude. Então há uma curiosidade, há uma maneira de se lançar no acolhimento dos símbolos e de perceber o que é. E por isso para Montargil e para a Igreja é um sinal de esperança. A contagem decrescente acelera e faltam menos de 2 anos para o grande encontro em Lisboa. A cruz e o ícone mariano passam pelas ruas portuguesas como um grande apelo coletivo que convoca todos para a participação. Tem muito significado, não é? É um caminho que nós também já temos vindo a iniciar, não é? Mas com os símbolos reforça esse nosso compromisso e reforça essa nossa vontade de fazer esta caminhada. Sentimos uma grande energia e sentimos o amor universal, não é? Queremos dar aqui o nosso contributo a nível local, mas por um mundo mais justo e solidário, e acho que hoje é um dia muito importante. Está a representar também toda a preparação que já temos tido ao longo destes últimos anos, deste último ano, do trabalho que também temos empenhado e do esforço que acho que todos estamos a fazer, principalmente também o nosso grupo, que é um grupo pequenino, para tentarmos estar presentes e para tentar, partilhar também todos os momentos que estamos a viver. A passagem dos símbolos da JMJ leva as comunidades a celebrar valores comuns de humanidade e civilização, oferecendo momentos de atenção a quem, muitas vezes, vive longe dos holofotes mediáticos. Esta iniciativa mobiliza-nos a todos em prol de uma causa que é muito nobre. Portanto, o facto de termos esta peregrinação dos símbolos aqui une-nos em torno do amor, em torno da fraternidade, em torno da união entre os povos. E se é verdade que ela é urgente sempre, nestes últimos 2 anos e tal, tem sido ainda mais sentido que o facto de vivermos esta crise de saúde pública, muitas vezes que nos obriga a afastar-nos socialmente uns dos outros, a termos não só a oportunidade de ter as jornadas em Portugal, mas acima de tudo ter esta oportunidade de ter esta peregrinação por várias localidades, acaba por nos aproximar a todos um pouco mais e por nos fazer lembrar dos mais importantes valores da humanidade. E se há a imagem que vai ficando cada vez mais familiar neste percurso, é o da carrinha que transporta os símbolos. Muitos quilómetros e muitos motoristas também, como aconteceu na sua passagem pelos foros do Arrão e Montargil. Durante a viagem e depois no fim até me dei ao trabalho de ver quantos quilómetros fiz de uma paróquia para a outra e foi 94 quilómetros. E multiplicando isto pelos dias e pelos anos que isto, durante sei lá quantos anos isto já dura, isto são milhares ou milhões de quilómetros que estes símbolos percorrem o mundo inteiro. Na recepção aos símbolos, o programa quis chegar aos mais frágeis. No Lar da Misericórdia local, todos os utentes estavam em isolamento por causa da pandemia que continua a marcar os nossos dias, mas não faltou um encontro simbólico de oração à sua porta. Quando houve a possibilidade de se organizar o programa para a visita dos símbolos a Montargil, houve 2 grandes objetivos. Ter uma atividade de rua, que é esta, levar a Igreja para a rua, como o nosso querido Papa Francisco diz, uma igreja de portas abertas, que todos que passam na rua possam ver que os jovens não têm medo de rezar e que a Igreja está no meio do povo. E em segundo lugar, ir aos mais desprotegidos, aos mais simples, aos mais frágeis, que são naturalmente os nossos idosos. Havendo um lar da Misericórdia em Montargil, que eu costumo chamar que é o jardim da paróquia, não podia ser de outra forma passarmos por lá para levar os símbolos e para rezar com os nossos avós.
O percurso na Arquidiocese de Évora começou no Alqueva e prosseguiu agora junto de outra barragem em Montargil. O objetivo é estar o mais perto possível das várias comunidades com um desafio de transformação interior e coletiva. E este mês tem sido este constante desafio, portanto estamos aqui quase a meio do caminho já percorrido e ele no fundo tem sido composto por vários momentos muito importantes em cada uma das comunidades por onde os símbolos passam. E esse é o desafio da preparação para a jornada, para Lisboa 2023, que, como nós gostamos de dizer na Arquidiocese de Évora, não estamos a preparar, já estamos a fazer esse caminho, ela já está a acontecer. E este mês é a oportunidade de trazer este sinal de Cristo vivo a estas comunidades, que independentemente do seu tamanho e até do número de jovens que possa ter, aquilo que temos estado a viver nestes dias é uma grande oportunidade de pegar nos símbolos e levar a que as pessoas sejam convidadas elas próprias a ser símbolo. Esta peregrinação continua até 30 de janeiro, altura em que vai decorrer a passagem de testemunho rumo à Diocese de Porto Alegre, Castelo Branco. Olhamos agora a nova edição do curso de Filosofia, Literatura e Espiritualidade que é promovido pela comunidade da Capela do Rato nas redes digitais. Está entre nós a sua coordenadora científica, Maria Luísa Ferreira. Olá, boa tarde. Obrigado por estar entre nós. É mais uma edição, já lá vão algumas e sempre com grande procura. Lamento dizer desde já que a possibilidade de participar já está condicionada porque o curso fechou, não é? Houve uma grande adesão, como de resto, de edição para edição, têm vindo a conquistar sempre mais interessados em participar. É verdade, muito obrigada pelo convite de vir aqui. Não é propriamente para chamar mais pessoas, que na realidade o curso já está superlotado, estão 500 pessoas inscritas. O curso é a sétima vez que é feita. Claro que é sempre esta temática, filosofia, literatura, espiritualidade. Quando começou o primeiro curso, foi um curso muito ligado à ética, portanto não tinha estas três vertentes, falou-se das várias éticas. Depois, a dada altura, enverdámos por este percurso de alternar a filosofia, a literatura, a religião, a espiritualidade, convidando pessoas que achávamos que tinham coisas interessantes para dizer e, na realidade, a resposta do público foi extremamente positiva. Todos os anos há uma luta porque as inscrições fecham e, na realidade, não é possível atender a todos, mas depois, em diferido, toda a gente poderá ver. Claro, e por aí também fica desde já esse convite para que depois posteriormente adiram e possam acompanhar também esta riqueza de reflexão. Este ano com um título sui generis, com a Prata da Casa, não é? Prata da Casa, porquê? Pois, não é de todo depreciativo. Prata é um material nobre, não é? Mas com a Prata da Casa, porque resolvemos fazer exclusivamente, debruçando-nos sobre autores portugueses, e claro, os conferencistas também são todos portugueses, portanto é mesmo a Prata da Casa. É um itinerário por várias obras, é assim que esta abordagem está estruturada, não é? São propostos vários livros para conhecimento e leitura das pessoas, que depois são também refletidos e comentados. É verdade. As pessoas têm possibilidade de comprar os livros. Por acaso este ano tivemos uma surpresa, é que os livros que aqui tínhamos sugerido, grande parte deles estavam esgotados, mas na realidade houve um auxílio precioso das edições paulinas que se propuseram conseguir livros e têm-nos realmente, portanto não é por falta de livros que quer dizer que o curso poderá ter êxito, não é? Há um livro, que era o livro do Fernando Gil, que na realidade o que está no programa não é o que vai ser, foi substituído pelo livro Assentos, porque o que estava no programa, eu tenho aqui, agora...
Era o modus da os modos da evidência. evidência, exatamente. E os modos da evidência estavam completamente esgotados e isso foi impossível recuperá-lo. E temos aqui obras como A Rezar de Olhos Abertos, de José Tolentino Mendonça, As Casas Contadas, de Leonor Xavier, de tanta gente, Mariana, de Maria Judite Carvalho, A Fé Vive do Afeto, de José Frazão Correia, enfim, só para citar alguns, há mais. O que é que tem em comum, ao fim e ao cabo, estas abordagens literárias? Abordagens literárias, filosóficas e digamos, entram espirituais, por também todos de esses espiritualidade. campos. O que têm em comum, no fundo, olha, para lhe dizer a verdade, são todos livros que eu gostei muito de ler. E como tal, achei que era importante também partilhar esse gosto com outras pessoas e a equipa organizadora, obviamente, que também se pronunciou e também sugeriu e como tal fez-se este levantamento, mas não há propriamente uma relação de uma obra com a outra especificamente, não é? É apenas o interesse e o prazer que pensamos que as pessoas poderão ter em ler a obra e depois também em debatê-la connosco. Nós tentámos, sempre que possível, mas, claro, há autores que já não estão neste mundo, não é? Embora sejam todos autores contemporâneos, mas nós tentámos sempre que possível convidar também os próprios autores dos livros para estarem presentes. E, por exemplo, na próxima sessão, contactámos o professor António Damásio e ele, muito amavelmente, aceitou estar no início também para falar sobre o livro que vamos comentar, que é o Encontro de Spinoza. Porquê organizar uma iniciativa destas? Obviamente, todo o sucesso que tem tido nota a potência e vontade das pessoas, mas como é que isto surgiu um dia? Uma comunidade cristã, temos tantas neste país, não é? E não é comum termos estes ciclos culturais assim com esta dimensão. Porque é que perceberam que isto encaixava perfeitamente numa paróquia, numa comunidade cristã, como é o caso aqui da comunidade da Capela do Rato? Bem, o mérito foi do Padre Tolentino, não é? O Padre Tolentino, é do tempo dele, não é? É do tempo dele, ele esteve nos primeiros cursos, noutros também esteve como conferencista e ele fez-me esta proposta que eu achei realmente interessante e constituímos uma equipa e foi para a frente. A primeira vez que o curso foi lançado realmente foi um sucesso, mas era presencial. E é muito interessante a diferença entre o presencial e o online, não é? Porque o presencial eu acho que foi muito importante no sentido de fazer-nos perceber que éramos uma comunidade e acolher pessoas fora também da comunidade. Criaram-se elos de amizade, as pessoas depois passavam a conhecer-se, era muita gente, não é? A maior parte das pessoas, ao princípio, no primeiro curso, eram desconhecidas, porque não eram só pessoas da Capela do Rato, e depois, na realidade, com os debates, porque no fim há sempre um debate e as pessoas fazem testemunhos, tem havido realmente testemunhos interessantíssimos, inclusive de pessoas que não são crentes e que foram ao curso, que vinham à Capela do Rato porque achavam que era um espaço de acolhimento e realmente o mérito é muito do Padre Tolentino e, claro, e da equipa fantástica que temos, quer dizer, que tem trabalhado imenso também para divulgar. Ou seja, foi um trabalhar a sinodalidade muito antes dela ser proposta aqui pelo Papa Francisco. É verdade. Este abrir aos outros e o chamar. É verdade. E agora que tudo se transforma em grupos sinodais, eu penso que qualquer dia este curso vai ser um curso ligado também a um grupo sinodal. É muito importante as comunidades cristãs cultivarem este gosto pela cultura, pela formação. E quando a cultura e a formação depois resultam também no entrosamento entre as pessoas e na partilha, no conhecimento mútuo, é uma grande aquisição. É verdade, e isto é importante também, o facto de nós podermos fazer isto por Zoom, porque então deu aso a que muita gente fora de Lisboa participasse. Nós temos uma série de inscrições que vêm dos Açores, da Madeira, dos vários pontos de Portugal. Muitas comunidades também religiosas que ao princípio não estavam presentes e que se inscreveram
e, como tal, há realmente um público diferente nesta 7ª edição, um público muito diferente daquele que existia na primeira edição. E tantos livros destes, ou quase todos, são às vezes bons itinerários de uma evangelização diferente, não é? De uma proposta de valores e de itinerários que às vezes mais ou menos explícitos, mas acabam por ser uma proposta transcendente também na abordagem que fazem. É verdade, embora isso não tenha sido a preocupação. Muitos destes livros são escritos por pessoas, inclusive, que não são crentes, não é? Nós, digamos, o critério que presidiu foi o critério da excelência, quer dizer, um bom livro é sempre um bom companheiro e é sempre uma ótima altura para nós meditarmos, seja a nível de transcendência, seja a nível ético, seja a nível de pensarmos na nossa vida, e foi justamente a escolha, foi muito ligada também a ao interesse das próprias obras. E as sugestões que também foram feitas, não é? Claro. Muito bem, Maria Luísa Ferreira, fica desde já o convite a andar por perto da página da internet da comunidade da Capela do Rato e perceber também a forma que por ali vão surgindo iniciativas como esta, e há outras, há tantas, não é? Para que atempadamente as pessoas também se possam inscrever, ou então perceber quando os materiais vão estando também disponíveis. Obrigado pela sua presença aqui entre nós. Muito obrigada também pelo convite que fizeram. Resta-me lembrar que mais logo pelas 22h45 ainda pode sintonizar a Antena 1 e acompanhar a edição rádio do programa Eclésia. Boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.